Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos. Pode se sentar, meus irmãos. Hoje estamos reunidos nesse domingo, culto da família, um dia de sol. Estamos aqui entregando a nossa primícia a Deus. Já testemunhamos, já louvamos. Agora é o momento de nós ouvirmos uma palavra de Deus. Agora é o momento de Deus falar conosco. Meus irmãos, o pastor já iniciou falando sobre dois caminhos. E a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ela mostra sobre esses dois caminhos. Ela nos fala que existe o caminho da salvação e existe o caminho da perdição. A Bíblia também nos ensina sobre a porta estreita, que conduz à salvação, e a porta larga, que conduz à perdição. E também a Bíblia nos ensina que nós não podemos servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e ao mundo e ao dinheiro. E sobre essa ótica, sobre essa vertente, nós iremos aqui falar sobre os Salmos de número 1, onde fala os justos e o ímpio. E o tema para a minha mensagem nessa manhã é o justo bem-aventurado e o ímpio e a sua própria ruína. O justo bem-aventurado e o ímpio e a sua própria ruína. Salmos de número 1, a partir do versículo 1. Que Deus possa falar com nossos corações nessa manhã. Amém? Todos encontraram? Está escrito assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio perecerá. Amém, meus irmãos? Aqui é muito claro que Deus está nos dando um ensinamento. Um ensinamento para nós tomarmos muito cuidado aonde nós estamos seguindo os nossos caminhos. E só há dois caminhos: o caminho que leva a Deus e o caminho que leva à perdição. E o texto começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos do ímpio. Meus irmãos, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é o cristão que é feliz. Isso significa bem-aventurado. Jesus falou muito sobre as bem-aventuranças no Sermão da Montanha. E aí ele diz: o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Meus irmãos, a Bíblia está nos dizendo aqui que nós não devemos procurar os conselhos dos ímpios. Nós não devemos ouvir os conselhos dos ímpios. Aqui vai um conselho para os jovens. Vocês que estão na escola. Jovens, muito cuidado com os amigos que vocês ouvem. Os amigos ímpios. Muito cuidado com os professores, com as suas ideologias que vocês ouvem. É o que a palavra está dizendo. Muito cuidado. Mas também, ela continua: nem se detém no caminho dos pecadores, nem anda no caminho dos pecadores, porque você começa por ouvir, daqui a pouco você começa a seguir essas pessoas. E Deus está dizendo: meus filhos, não façam isso, não dê ouvido a essas pessoas. Não comece a andar, porque depois vem o próximo passo. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores que zombam da palavra de Deus. Escarnecedores que ridicularizam a palavra de Deus. E aí você começa a ficar no meio, mas eles dizem para você: não, mas tudo bem, mas todo mundo faz. Mas, meus irmãos, nós cristãos não somos todo mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. É isso que nós não somos. Nós não somos todo mundo. Então nós temos que
ter muito cuidado. E eles sempre zombam e ridicularizam a palavra de Deus. E aí quando você começa a ficar no meio dessas pessoas e sentar no meio dessas pessoas, você começa a dar um mau testemunho, mesmo que você não faça. Porque quem está de longe, no seu trabalho, na sua escola, fala lá, ó o irmão que diz que é crente, olha onde ele está sentado, olha com quem ele está conversando, olha o que ele está vendo no celular, olha as piadas dele. E chegamos a um ponto, às vezes, e eu já vi isso, do próprio cristão começar a sentar com os escarnecedores e fazer piada do próprio Deus. Eu não consigo entender como que o cristão começa a fazer piada da própria palavra de Deus. E aí que testemunho nós estamos dando? E Deus está dizendo para nós nessa manhã, porque nesse início aqui, Deus está falando com o justo, Deus está falando com o cristão. Meus filhos, não ande, não converse, não pegue conselho. E há aqui um ponto que eu queria destacar. Muitas das vezes, no meio de muitos problemas, o que nós fazemos? Em vez do cristão pegar um conselho com o pastor Ederson, com o pastor Gilmar, o Gabriel, que é jovem, com o outro Gabriel, nosso irmão, vai pegar com pessoas do mundo, vai se aconselhar com pessoas que não conhecem a palavra de Deus. As mulheres, às vezes, em vez de se aconselhar com uma irmã, às vezes se aconselhar com a nossa irmã Maria, que é mais experiente, vai se aconselhar com a mulher do cabeleireiro, que não serve a Deus, que é do mundo, e vai falar da sua vida, da sua intimidade, e a mulher que tem uma vida toda bagunçada, o que ela pode te aconselhar? É o que Deus está falando nessa manhã. Se servimos a Cristo, temos que estar dentro aqui e nos aconselharmos com Cristo, com a palavra, com o pastor. O pastor não é o santo do santo. Ele vai falar na ótica e no ponto de vista dele. Então você vai ouvir o conselho dele, mas você vai principalmente vir aqui na palavra, meus irmãos. É o que o texto está dizendo para nós. Meus irmãos, é hora de nós nos aconselharmos, é hora de nós andarmos e sentarmos com as pessoas que verdadeiramente querem alguma coisa com Jesus Cristo. Que querem alguma coisa com a palavra. Que respeita a palavra. Que tem obediência. Que respeita quando sobe aqui para louvar. Que respeita quando sobe aqui para pregar. Que respeita quando sobe aqui para tocar. É o que a palavra está dizendo. Amém, meus irmãos? E aí vem no versículo 4. Não, desculpa, no versículo 3. Por será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quando fizeres prosperará. Meus irmãos, ter prazer na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É a Bíblia. É a palavra de Deus. Como que a gente pode dizer que é cristão se a gente não tem palavra, não tem amor à palavra de Deus? Não faz sentido. Você diz que é cristão, mas você não conhece a palavra de Deus. Você diz que serve a Deus, mas não lê a Bíblia. E aqui o versículo está dizendo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, é na Bíblia, na palavra de Deus, nos seus ensinamentos. E prossegue dizendo, e na sua lei, na palavra, na Bíblia, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é meditar? Não é 24 horas você ficar lendo a Bíblia. Isso não é e não dá para a gente fazer isso. Mas é você se dedicar um tempo para examinar as Escrituras, para pesquisar sobre a Escritura, para se concentrar e ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Não é ali, sobrou 5 minutos e amanhã eu vou pregar. Aí vou lá e leio a Bíblia. Pode ser que o pastor me chame para dar uma saudação. Então vou ali, deixa eu ver aqui um versículo. Não. É quando você vir para a casa do Senhor, você examinou a Bíblia. Você leu a Bíblia. Você vai dizer algo aqui que Deus tocou no seu coração, colocou no seu coração. É sobre isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Examinar, desfrutar, mastigar, sentir o sabor da palavra de Deus.
Deus falando com você e você concentrado em entender o que Deus quer falar conosco. O que Deus quer falar através da sua palavra. É sobre isso. Vamos examinar as Escrituras, meus irmãos, com todo amor, com todo carinho. Não vamos fazer desleixado de qualquer forma. Mas vamos, quando nós tivermos um tempo, não, esse é o tempo que eu vou dedicar à palavra de Deus, a examinar suas Escrituras. Amém, meus irmãos? E está escrito: pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Meus irmãos, o cristão é como uma árvore, com raízes profundas. E essa água é Jesus Cristo, que alimenta essa árvore. É sobre isso que esse versículo está falando. E esse fruto que a palavra do Senhor está dizendo é sobre o cristão que trabalha, só um momento, profundas águas, e no tempo certo dará, desculpa, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, meus irmãos, que o cristão, como eu disse, é uma árvore com raízes profundas, e a água é Jesus, que fortalece essa árvore, e no seu tempo certo, a árvore, ou seja, o cristão dará frutos na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola e o seu testemunho. Mas nós devemos entender, mas como será esse fruto? O que significa esse fruto? Por exemplo, primeiro o Espírito Santo te convence, então você começa a vir para a igreja. E aí então você começa a dar frutos. Você começa a vir aqui trazer um versículo. Você começa a vir aqui e pede uma oportunidade para cantar um louvor no playback. Daqui a pouco você já começa a pregar uma palavra, mesmo com dificuldade, mesmo com todos os problemas, mesmo você ainda aprendendo, mas Deus te impulsiona a falar, não, vai lá, não, mas eu vou errar, Senhor, mas vai lá. Não, Senhor, mas eu não sei falar, mas vai lá. Vai lá que é eu que te coloquei lá. E você que dará fruto. E esse é o fruto. É você entrar aqui e daqui a pouco você está louvando, daqui a pouco você está tocando e daqui a pouco você está pregando. E aqui diz, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Essa árvore, meus irmãos, de raízes profundas, quando diz a palavra que não cairá, não é qualquer chuva que derruba essa árvore. Não é qualquer vento que derruba essa árvore. Não é qualquer corte que derruba essa árvore. E mesmo se cortar, como ela está enraizada na palavra do Senhor Jesus, ela se levanta e ela cresce novamente. É sobre isso que a palavra do Senhor está dizendo. E diz que, e tudo quanto fizer, prosperará. Tudo que nós fizermos, meus irmãos, colocando Deus na frente. É sobre isso que está falando. E crendo na sua palavra que vai dar certo. Prosperará não é só dinheiro, também é. Mas veja, o testemunho do nosso pastor Gilmar. Isso é prosperidade. O que o ímpio não entende, isso que é a prosperidade do cristão. Chovendo, cansado, falta de investimento, a chuva derrubando o telhado, ele segurando lá com a vassoura para tirar água, as pessoas passando e zombando. Não vai dar certo, olha isso. Mas o Gilmar está plantado na palavra de Deus. Deus tem uma promessa, Deus prometeu. É isso que é a prosperidade do cristão. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tormentas, em meio à chuva, em meio às pessoas dizendo, não vai dar certo, está tudo errado, isso não vai funcionar. Mas o cristão que é próspero, ele sabe em quem ele está firmado. Ele sabe aonde a sua raiz está plantada. E aonde a sua raiz está plantada? Na palavra de Deus, em Jesus Cristo. Isso que é a prosperidade, Gilmar.
é o que você fez. Você não ouviu a palavra do homem. Você não ouviu que as pessoas estavam te rindo sobre você. Mas você ouviu o que a palavra e a lei do Senhor te ensina. E é o que nós devemos fazer. É ficar firme, meus irmãos. Essa mensagem está falando sobre ficar enraizados, plantados como árvores, e sendo alimentados somente por Jesus Cristo. É sobre isso, a prosperidade do cristão. Em meio de todas as dificuldades, ele sabe a quem ele serve. Ele sabe aonde ele está plantado. Por outro lado, meus irmãos, a palavra do Senhor vem falar do ímpio. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Meus irmãos, os ímpios são como folhas secas. De um lado para o outro. O pastor com o seu café, a Karina com o seu doce e o Gilmar com o seu cuscuz. Problemas. Mas eles estão ali, firmados, porque eles sabem em quem crer. Agora o ímpio não. O ímpio ouve. Não, faz o café que dá certo. Aí ele faz. Ah, café não dá certo. Não, faz o doce que dá certo. Aí ele vai para o outro lado. Como folha seca. Ah, não, faz o cuscuz que dá certo. Não, aí ele vai para o lado do cuscuz. Ah, não, vai trabalhar de CLT que é melhor. Aí ele vai para a CLT. São como folhas secas. Uma hora ouve um, uma hora ouve outro, uma hora faz uma coisa, uma hora faz outra coisa. No final, não acaba fazendo nada. E diz, mas o que acontece? O que acontece é quando você está enraizado e fala, eu vou fazer isso, e eu creio em Deus que isso vai dar certo. E você vai até o final. E mesmo que não dê, porque muitas das vezes a vontade de Deus não é aquela. Deus não vai te desamparar. Ele vai te guiar para um novo caminho. Mas o ímpio não. Eles são levados para lá e para cá. E qual o final? A perdição. Este é o final do ímpio. E a palavra diz, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Meus irmãos, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui nesse versículo? Se o ímpio não tem prazer em estar dentro da igreja, entendam, meus irmãos, o que eu estou dizendo, dentro da igreja, de louvar, de adorar a Deus, de ouvir uma palavra, como ele terá prazer de estar em comunhão lá no céu? É o que esse versículo está dizendo. Essa palavra, congregação do justo, ela se refere ao céu. Então, se a pessoa não tem prazer em estar aqui, em comunhão conosco, aqui na terra, certamente ela não terá prazer em estar em comunhão conosco lá no céu. E eu abro um parênteses aqui, meus irmãos. Deus colocou nesse momento aqui no meu coração um exemplo muito triste, vendo um podcast, que uma certa pessoa, a qual eu não vou citar o nome, diz, eu não quero ir para o céu, não. A forma da expressão dessa pessoa, aqueles anjinhos, com aquelas gaitinhas, e aquele monte de gente repetindo a mesma coisa. Eu quero ir para o inferno, que lá vai ter samba, vai ter festa. Olha o perigo de não examinar as escrituras. Olha o perigo. Porque se essa pessoa examinasse as escrituras, ela não teria esse pensamento. E ela passaria o resto da sua vida pedindo misericórdia pelo que ela falou. Então, meus irmãos, o que esse versículo está dizendo é sobre isso. Essas pessoas que não têm prazer de estar na casa do Senhor, o que Deus fará? Bom, se você não teve prazer de estar lá no culto, me adorando,
louvando, falando da minha palavra, examinando o que eu deixei para vocês, que é a minha palavra. Então, qual o sentido de você estar aqui? Não faz sentido você estar aqui. E é isso que acontecerá. Eles serão perdidos. E, infelizmente, é uma palavra muito forte, e irão para o inferno. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Amém, meus irmãos? No próximo versículo diz: porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, Deus conhece os nossos caminhos. Deus conhece o nosso andar. Deus conhece o nosso falar. Deus conhece o nosso testemunho. Deus conhece o verdadeiro cristão. E sabe qual o verdadeiro sentimento e propósito que há dentro de cada um. Deus conhece, meus irmãos. Deus conhece cada pessoa que está aqui dentro dessa igreja. Porém, temos que tomar muito cuidado, porque Deus conhece o pensamento de cada um e qual a sua verdadeira vontade de estar aqui. Será que é por bens materiais? Será que é por causa de só saúde, bênçãos? Isso também faz parte, mas não. O verdadeiro cristão, ele tem que estar dentro da igreja por causa da salvação. O que faz nós estar aqui dentro é isso, meus irmãos. Não é nada mais do que isso. As outras partes é bônus, faz parte, é importante. Mas o propósito real do cristão de estar dentro da igreja é a salvação. E Deus conhece o verdadeiro propósito de cada um que está aqui, de cada um que serve o seu nome, de cada um que diz o seu nome. E é o que a palavra do Senhor está dizendo nessa manhã. Eu conheço o verdadeiro propósito de você estar dentro da minha casa. E você será salvo, porque você não está aqui pelo dinheiro. Você não está aqui por causa do que você canta. Você não está aqui porque você prega. Você não está aqui porque você toca. Você está aqui porque você quer ser salvo. E a palavra do Senhor nos ensina que Deus, assim, tem um lugar preparado para nós. Porém, meus irmãos, a Bíblia nos ensina. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do ímpio, irmão, é da iniquidade, que levará para a condenação. É muito triste, é muito doloroso você olhar para uma pessoa que não serve a Deus, que está próximo de você, e você tenta levar a palavra, e você tenta falar sobre Deus com essa pessoa, e você gosta dela. Você tem um carinho por ela. Às vezes é um familiar, às vezes é um irmão seu. E você quer trazer, ó, vem, e Deus está chamando, vem, ó, eu estou pregando, eu estou mandando o meu filho te pregar para você, levar a mensagem para você, e muitas das vezes a pessoa, por causa da sua iniquidade, não dá ouvido à palavra de Deus. E a palavra diz que essa pessoa era, infelizmente, meus irmãos, é muito triste, perecerá. Porque ela não quer os caminhos do Senhor. Ela quer só os momentos aqui na terra. Ela quer viver só as bênçãos da terra. Ela quer viver só as prosperidades da terra. Mas o cristão não. O cristão quer viver a eternidade. O cristão quer viver junto com o corpo glorificado ao lado de Jesus. Todos os dias. E não haverá dor, e não haverá choro. Mas infelizmente o ímpio não. O ímpio, ele quer os prazeres momentâneos, de momento. Mas a palavra do Senhor nos ensina que não. Não ajunteis tesouro no céu, na terra, mas ajunteis tesouros no céu.
há um galardão para cada um de nós, que serviu, que deixou as coisas do mundo, que aceitou Jesus Cristo e está aqui, ó, firme. Foi dormir tarde, mas acordou cedo e está aqui, ó. Levanta 3 horas da manhã, mas está aqui. Levanta 3 horas da manhã, mas está aqui na segunda-feira na oração. Vai dormir tarde vendendo seus doces, seus bolos, mas está aqui louvando. Muda de horário, chega, muitas das vezes não janta, mas está aqui no culto. É sobre isso que a palavra do Senhor vem nos ensinar. Mas o ímpio não. O ímpio ele só quer um prazer de momento. E infelizmente, ele perecerá. Para concluir, meus irmãos, então nós entendemos que a verdadeira felicidade é estar na presença de Deus. E a sua lei, que é a palavra de Deus. Para que possamos ser justificados naquele grande dia do juízo. Que Deus possa dizer, sejais benditos, filhos de meu Pai. Que a gente possa estar com Jesus Cristo. Que a gente possa morar nas moradas celestiais. É sobre isso, meus irmãos, que esse versículo fala. Para nós continuarmos firmes, enraizados na palavra de Deus e alimentado por essa água de fontes de água viva, que é Jesus Cristo. Não desanimar. A igreja está cheia, está vazia, não importa. A minha raiz está firme. Não é sobre multidão. Eu estou passando dificuldade, eu estou passando luta, não importa. As minhas raízes é profunda. Eu estou firmado em Jesus Cristo. É sobre isso. Estão zombando de mim, estão falando que... zombando da palavra de Deus, mas não importa. Eu sei para onde eu irei. Eu sei que há uma morada esperada para mim. Então é sobre isso, meus irmãos. Que a palavra do Senhor nos instrui nessa manhã. Não vamos dar ouvido ao mundo. Não vamos dar ouvido ao ímpio. Meus irmãos, o mundo não tem nada a nos oferecer. Mas Jesus tem um lugar preparado para mim e para você. E eu agradeço a minha rica oportunidade e que nós possamos guardar essa mensagem dentro dos nossos corações e levarmos para casa e refletirmos. Porque toda mensagem... Às vezes as pessoas entram na casa do Senhor e falam, hoje a palavra não falou comigo. Conhecendo o Evangelho, o pouco que eu conheço, conhecendo as Escrituras, toda a palavra fala com quem está aqui. Ela só não fala com quem não veio hoje aqui. Porque se você está aqui, é porque em algum momento a palavra falou com você. Não é possível que Deus, e eu não creio nisso, que Deus soberano, conhecendo as nossas vidas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos sofrimentos, as nossas dores, angústias e aflições, traz uma palavra num domingo, num culto de família, e não tem um ponto dessa palavra, durante, que seja 20 ou 40 minutos, que não toque no seu coração e que não falou com você. Então, meus irmãos, que nós possamos, diante dessa palavra, guardar aquilo que Deus falou e tocou dentro do seu coração. Sendo assim, meus irmãos, eu agradeço a minha rica oportunidade e que as palmas sejam dadas a Deus.